Senhor Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos nesta noite por nos reunir mais uma vez neste lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado ao coração de todos os seus filhos que aqui se encontram e eles têm ouvido a sua voz e tomam um tempo para te ouvir, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, a vida dos seus familiares e permita com que a lição de hoje seja compreensiva de forma muito profunda e que cada um saia com alguma ideia a respeito deste tópico do dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, ontem nós falamos a respeito do último grande sinal que mostra que Jesus está prestes a voltar. Falamos de muitos outros sinais, mas percebemos nós ontem que o último e grande sinal que vai mostrar que Jesus está prestes a voltar é a pregação do Evangelho. Eu disse aqui ontem que hoje é o tempo em que o Evangelho de Cristo está sendo levado para o mundo de uma forma inexplicável, como nunca. Todo mundo hoje está a ouvir o Evangelho de Cristo, está a ouvir a palavra de Deus. Além do sinal do Evangelho, a pregação do Evangelho, vimos também a partir da palavra de Deus que nos últimos dias ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, viriam falsos profetas, falsos cristos. Falamos de tantas coisas e nós conseguimos compreender que o Senhor Jesus disse e de fato as coisas estão a acontecer como ele disse. Hoje vamos falar sobre a origem do mal. Há várias perguntas que muitas pessoas têm feito, perguntas que se têm levantado. Algumas pessoas têm feito perguntas como estas: por que há tanta dor neste mundo? Já ouvimos esse tipo de pergunta, não é? Já ouvimos, não é? Até às vezes nós já pensamos assim: por que há tanto sofrimento no mundo? Por que há tantas mortes neste mundo? Será que o diabo existe? Como surgiu o pecado? Onde surgiu? No mundo que nós estamos a viver, nós temos presenciado e temos testemunhado muitas coisas hediondas que destroem o planeta. No mundo que estamos a viver tem havido muitos acidentes. Pessoas morrem por causa de tremor de terra. As pessoas morrem em acidentes. Pessoas são violentadas. Pessoas são massacradas. Muitas pessoas têm sido assassinadas. Muitas pessoas têm morrido por causa de várias doenças. Pessoas morrem por causa das doenças. No mundo que estamos a viver há muitas violências, muita criminalidade. Muita criminalidade. Pessoas que invadem as nossas casas para tirar alguma coisa de nós. Muitas guerras por tudo que é lado. Muitos desastres. Muitos incêndios. Doenças diversificadas. E a partir de tudo isso que nós temos visto acontecer, surgem várias perguntas. Por que tudo isto acontece? Onde é que Deus tem estado quando tudo isso acontece? Quem é o promotor de todas estas coisas? Hoje vamos dar a resposta dessas todas as perguntas. Por que existe tanto sofrimento? Quem é o promotor desses sofrimentos? Hoje vamos falar disso. Quem é o culpado de todas estas coisas? Será que é culpado a Deus
O culpado de todas estas coisas, será que é Deus? Nós sabemos que há pessoas que estão a morrer nas drogas, que estão a morrer por causa do álcool. Há uma coisa que até não disse nos dias anteriores. Se vocês prestarem atenção, amados irmãos, em todas as partes do mundo, nos países muito desenvolvidos, nestes países já existem leis que legalizam e autorizam o uso das drogas. E Moçambique é um dos países que quer assumir esse tipo de coisa. Moçambique já é um país desgraçado, desculpa dizer isso, com muitos problemas, com muitos jovens envolvidos nesses vícios. Agora, imagina quando autorizarem o uso dessas drogas. Tenta imaginar o que vai acontecer com os jovens. O que vai acontecer com os pais que fazem uso dessas drogas. Eu acho que as pessoas vão andar nuas, não é? Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que vai acontecer isso. Será que são as drogas? Nas televisões muitas vezes passam imagens onde jovens, depois de violentar os seus familiares, quando são levados aos postos policiais, eles costumam culpar as drogas. Dizem que não, eu estava embriagado, não foi efeito de suruma, por isso eu fiz aquilo. Acabam culpando as drogas. Será que quem é o culpado de todas estas coisas? Hoje vamos dar respostas para essas perguntas. Há um professor chamado Carlos Nogueira, da Universidade de São Paulo. Ele disse o seguinte: o demônio serve para fazermos acreditar que as vítimas de infortúnios não são culpadas, mas que existe sempre um mal por detrás. Por outras palavras, esta ideia quer dizer que muitas vezes o demônio coloca na mente das pessoas a ideia seguinte, de que todas estas coisas que estão a acontecer, quem promove isto é alguém superior. E muitas vezes eles acusam Deus. Há um psicanalista também chamado Renato Mezani. Ele disse o seguinte: o exorcismo da possessão demoníaca não é mais um mecanismo de proteção da pessoa que quer expulsar de si tudo o que considera perigoso e condenável. O que é exorcismo? Exorcismo é aquela prática que nós muitas vezes temos visto até pela televisão, de pessoas que dizem que têm poderes para expulsar demônios. Passam o tempo a dizer queima, queima, suca Satã. Eu acho que já ouvimos, né? Pessoas assim. Às vezes tenho pensado, se as pessoas conhecessem ou soubessem com quem estão a lidar, eu acho que seriam mais responsáveis nas suas próprias palavras. Então muitas vezes Satanás faz com que as pessoas pensem que todo este mal que acontece no mundo, quem é o promotor é Deus. E é o que muita gente pensa. E vejam outras ideias que as pessoas têm tido a respeito do diabo. Algumas pessoas pensam que Satanás é apenas uma ideia. Outras pessoas dizem que é uma energia negativa. Outras pessoas dizem que é um pensamento negativo. Outras pessoas dizem que é um mecanismo de defesa. Mas o que é que a Bíblia diz exatamente ser Satanás? Satanás, amados irmãos, é um anjo.
No grupo dos anjos que o Senhor Deus criou, Satanás fazia parte do grupo dos querubins. Os querubins são responsáveis por levar a mensagem de Deus para dar aos homens. Eles são mensageiros. E Satanás era um desses querubins. Então, por causa da postura dele, beleza que ele tinha, poder que ele tinha, ele quis se colocar contra Deus e se envolveu numa luta, num grande conflito. E este grande conflito acontece na mente do ser humano. Esta guerra acontece na mente do ser humano entre Cristo e Satanás. Cristo quer ser adorado, Satanás também quer ser adorado. Então, esta guerra acontece na mente do ser humano. O Senhor Deus, quando criou todas as coisas no princípio, tudo era perfeito. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes da criação dos céus e a terra, Deus já havia criado os anjos e já havia dividido esses anjos em grupos. O primeiro grupo é esse que eu já disse, o grupo dos querubins, mensageiros. O segundo grupo é o grupo dos serafins, aqueles que são responsáveis por adorar a Deus de dia e de noite. O terceiro grupo é o grupo dos anjos guardadores. E Lúcifer fazia parte do grupo dos querubins. Por isso ele tinha esse nome de Lúcifer. Lúcifer significa anjo guardador da luz. Guardador da luz. Deus, quando criou a Lúcifer, ele era perfeito. Tinha pensamentos positivos. Ele era belo. Algumas vezes, na internet, pela televisão, tem sido apresentada uma ideia da pessoa de Lúcifer como um ser muito estranho, feio, com chifres. Mas isso é mentira. Lúcifer não é assim. Lúcifer não tem chifres. Lúcifer não é feio. Até hoje, ele continua com aquela beleza que Deus lhe deu no princípio. Lúcifer é sede em beleza. É sede em beleza, é muito bonito. Aquela imagem que aparece na televisão não é o que ele é. Não é o que ele é. Só que o que acontece, amados irmãos, os homens acabam fazendo esse tipo de retrato, fazendo uma imagem da pessoa de Lúcifer, uma imagem feia, por causa do comportamento dele. Por isso hoje ele é chamado de Satanás. É chamado de diabo. Eu às vezes tenho pena de alguns pais em casa. Tenho pena de algumas mães nas suas casas. Quando a criança parte copo, talvez é prato. Irmãos, vocês já ouviram, né? Tu ouviram uma mãe, choca diabo. Nunca ouviram isso? Choca diabo. Diabo é diabo, tem isso da criança, diabo. E quando a criança crescer, começar a ter comportamento que não tem interesse, você vai dizer nada, todos a babaca. É assim como diz. Você que estava a induzir a criança a se tornar assim, estava a dar esses títulos a sua criança. Por isso, às vezes, é muito importante controlar as palavras. Não é bom falar quando você está chateado. Porque muitas vezes quando a pessoa está chateada só fala, não se controla e acaba insultando. Puxa canga na babaca. Já viram assim? Dizem assim. No jogo eu começo a pensar, mas puxa canga na babaca eu como? Às vezes eu começo a pensar como? Eu não sei como que você aceitou uma pessoa feia assim. Só hoje que você está vendo que babaca é uma chata. Hoje eu já vejo que é feio.
No princípio, Deus criou tudo muito bonito. Lúcifer, por causa de indisciplina, foi expulso do céu. Foi expulso do céu. E ele passou a ter este nome, Satanás. Satanás significa acusador. O pecado, amados irmãos, teve origem no coração de Lúcifer. Porque ele não se contentou com o que ele era. Qual era a responsabilidade de Lúcifer, irmãos? Lúcifer era o maestro do céu. O maestro, quem orientava aos anjos a melhor forma de cantar era Lúcifer. Além disso, quem protegia a lei de Deus era ele. Mas foi ele o primeiro a desobedecer essa lei. Além disso, para os anjos conseguirem contemplar Deus, dependiam dele. Ele que deveria cobrir a glória de Deus, para pelo menos os anjos conseguirem contemplar a Deus. Está a ver toda essa responsabilidade que ele tinha? Ele desprezou tudo isso. Ele simplesmente quis ser adorado. Ele se achou superior. 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que é pecado? De acordo com o livro de 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. Então Satanás, no princípio, ele foi criado perfeito. Não foi criado pecador. Ele tornou-se pecador. Ele decidiu transgredir a lei de Deus. O livro de Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 13 até o verso 17, 19, a Bíblia apresenta a descrição de quem era Lúcifer. A Bíblia diz que ele foi criado perfeito. Andava sobre as pedras afogueadas no jardim de Deus. Ele cantava e encantava. Mas no dia que se achou pecado no coração dele, Deus não podia o manter lá. Mas Deus conversou com ele várias vezes para ver se ele poderia se arrepender do seu pecado. Assim como Deus está fazendo ainda hoje, conversar também conosco para ver se a gente pode tomar uma decisão de entregar a vida a Ele. Deus várias vezes conversou com Lúcifer. Por quê? Porque Deus é aquele que conhece o coração dos seres humanos, tanto como dos anjos. E ele entendeu o que estava acontecendo no coração de Lúcifer. Tentou conversar com ele para ver se ele poderia mudar um pouco. Mas Lúcifer simplesmente não quis mudar. Não, algumas vezes, amados irmãos, nós temos tido espaço como este para podermos mudar. Às vezes cometemos erros. Somos perguntados se fomos nós que cometemos aquilo ou não. Mas você há de ver a pessoa negar. Eu acho que já viram pela televisão, não é? Alguém que roubou. Sabe qual a galinha que ele roubou está nas mãos. É tipo, Senhor, você roubou. Por que você roubou esta galinha? Diz, não, essa não fui eu que roubei. Mas está com a galinha nas mãos? Nas mãos. Mas está a dizer que não fui eu que roubei. É que o meu amigo é que me induziu. Mas o que eu sinto eu, não é? Essa galinha está contigo. Como é que você está negado? Este é um comportamento que começou com o próprio Lúcifer. Ele desde sempre nunca se firmou na verdade. Ele sempre rejeitou a verdade. A verdade que ele poderia seguir. Então o que fez com que Lúcifer se comportasse assim? É porque ele queria ocupar o trono de Deus. Queria ser superior a Deus. Ele teve inveja de Jesus. Teve inveja de Jesus, teve ciúmes de Jesus, teve ódio de Jesus. Porque para ele,
Ele pensava que Jesus era inferior a ele. Por isso ele queria ocupar o trono dele. Havia se esquecido que Jesus era o próprio Criador dele. Por isso até hoje, a luta de Lúcifer é de fazer com que homens e mulheres rejeitem a Jesus. Mas não deve ser seu caso. Isaías 14, 12 a 13 diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Satanás teve esta ideia de subir acima do trono de Deus, porque primeiro ele se achava muito formoso. Ele dizia: como sou formoso, como sou brilhante, como tenho poder, eu sou o mais belo e inteligente. Por que não posso ser Deus? Se eu sou tão bonito, vou lutar contra Deus. Eu quero ter um trono e governar. Vou ter um trono acima do trono de Deus. Eu não preciso de Deus. Criatura de Deus simplesmente se rebela contra seu Criador. Como é que ele fez então para enganar a muitos anjos? Simples. Diante dos anjos, ele mentiu diante dos anjos. Não falou a verdade para os anjos. Ele não falou qual era o objetivo dele ao lutar contra Deus. Ele não falou. Não falou diante dos anjos. Não falou para os anjos que ele queria ser adorado. Porque se ele tivesse dito isso, nenhum anjo aceitaria o que ele estaria dizendo. Mas os anjos seguiram o que Lúcifer disse. Lúcifer simplesmente chegou diante dos anjos, mentiu diante dos anjos, e ele disse assim aos anjos: o Deus que criou todo o universo, ele é mau. Porque se ele fosse bom, não colocaria a lei entre nós. Ele quer ter domínio absoluto sobre nós. Ele é mau. Como é possível nós, seres santos, temos que obedecer a uma lei? Se nós somos santos, por que temos que obedecer à lei? Estão a ver a ideia dele? Parece que fazia algum sentido, não acham, irmãos? Primeiro, os anjos eram santos. Se são santos, significa que não vão cometer erros. Eu não, irmãos? Então ele chegou com essa ideia. Se nós somos santos, por que está a colocar lei no nosso meio? Então um grupo começou a pensar: mas isso parece fazer algum sentido. Sim, porque nós somos santos. Agora como é que nós temos que obedecer a uma lei? Um grupo ficou do lado de Lúcifer e o outro grupo ficou do lado de Deus. Porque teve na mente que não, quem nos criou foi Deus. Foi Ele mesmo que nos criou. E se Ele nos criou e colocou a lei entre nós, Ele sabe para que serve. Então esta ideia que está sendo apresentada pelo Lúcifer parece fazer sentido, mas não é boa ideia, porque Ele não é o nosso Criador. E esta ideia de levar as pessoas a transgredir a lei de Deus continua até hoje. Ele continua até hoje a fazer com que homens e mulheres não obedeçam à lei de Deus. Diante dos anjos ele mentiu. Diante dos homens ele continua a mentir. Nós estamos a ver num mundo onde nós encontramos homens e mulheres que têm feito de tudo para granjear recursos, para ter dinheiro, para ter fama, para ter tanta coisa na vida.
E estas pessoas muitas vezes têm sido aliciadas, têm sido enganadas a entregar a sua vida a Satanás para ter dinheiro, para ter muita coisa. E Satanás tem muitos seus servos que fazem esse trabalho. Muitos deles são esses curandeiros que nós conhecemos hoje. Mas Deus ainda continua de mãos abertas para esses curandeiros também. Se eles aceitarem Jesus e decidirem deixar isso, Deus vai perdoar. E muitas pessoas que servem a Satanás, Satanás a estas pessoas não fala a verdade. Ele não diz que ao me servirem vocês serão destruídos. Não fala isso. Ele simplesmente diz que vocês terão fama. Vocês vão governar o mundo. Vocês vão fazer isto. É o que ele diz às pessoas. Mas Deus nesta noite, Ele está a dizer a vocês, a partir da sua palavra, que somente a Ele nós temos que seguir. Nós temos que seguir a Ele, assim como aqueles bons anjos preferiram ficar do lado de Deus. Então, o que aconteceu no céu? O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7 até 9, diz que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado e os seus anjos foram lançados com ele. Hoje existem pessoas que costumam discutir sobre esse nome Miguel. Não, Miguel não é Jesus. Nada, Miguel é um anjo. Miguel não é Jesus. Amados irmãos, Miguel é Jesus. Satanás costuma fazer isso na mente das pessoas porque ele não gosta de ouvir esse nome. Porque ele sabe que já é um lutador perdido. Jesus já venceu. Satanás já está perdido. É um lutador perdido. E Jesus já venceu. De que lado queremos estar? Do lado daquele que já venceu ou daquele que está perdido? Quantos querem estar do lado de Jesus, daquele que já venceu? Levante a mão. Amém, amados irmãos. Amém. Satanás já está perdido, faz tempo. Então, de acordo com a Bíblia, no céu houve guerra. Lúcifer foi expulso do céu. Ele não prevaleceu. Por isso Lucas capítulo 10, verso 18 diz assim: Jesus lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele foi expulso para o universo. Foi expulso para o universo. Tendo sido expulso para o universo, ele tentou todos os outros planetas que Deus criou. Irmãos, sabiam que existem outros planetas que Deus criou que não caíram no pecado? Planetas que vivem seres humanos. Sabiam, irmãos? Sabiam disso? Se vocês quiserem ter prova, vão ler Hebreus capítulo 11, a partir do verso 3. Deus criou outros planetas. E nesses planetas vivem seres humanos lá que não caíram no pecado. O único planeta que caiu no pecado foi o nosso. Foi o nosso. Eu sei que alguém está a pensar, por que eu não nasci naquele planeta? Alguém está a pensar isso. É neste planeta que nós devíamos nascer. Porque é aqui onde nós pertencemos. Mas é de explicar uma coisa para vocês, só para ficarem tranquilos. Esses outros planetas que Deus criou, todos eles tiveram a mesma orientação como o nosso planeta teve. Só que os nossos pais não conseguiram resistir à tentação. Caíram no erro. Quando caíram no erro, eles foram expulsos do jardim onde estavam.
A Bíblia diz isso, que eles foram expulsos, porque se eles continuassem lá, poderiam comer aquele fruto o fruto da árvore da vida, enquanto eles já eram pecadores, e seriam pecadores para sempre, porque não morreriam mais. Por isso foram tirados de lá. Mas Deus nos deu mais uma oportunidade, dando o seu Filho único para morrer na cruz de Calvário pelos nossos pecados. E hoje temos mais a oportunidade. Satanás queria se ocupar de nós, reivindicar diante de Deus, ter-nos como propriedade particular dele. Mas Deus não tolerou isso. Deus disse: essas criaturas são minhas. Fui eu quem criei. E eu morrer por essas criaturas. E Jesus morreu por nós. No dia que nós formos no céu, no dia que formos para o céu, nós seremos considerados superiores que os anjos. Digam amém, irmãos. Por isso eu disse que nós tínhamos que nascer neste planeta. Um dia seremos estimados e considerados superiores que os anjos. Por quê? Porque nós estamos a viver uma experiência que os anjos nunca viveram. Nem outros planetas nunca viveram. Então, um parêntese que eu gostaria de abrir aqui. Hoje nós temos ouvido pessoas, homens e mulheres, que costumam dizer assim: descobri-se um planeta que tem a possibilidade de se viver lá. Nunca ouviram esse irmãos? Nunca ouviram? Planeta Marte. E há um que já foi para lá no planeta Marte. Irmãos, escutem muito bem o que eu quero dizer aqui. É mentira. Ninguém que vive neste planeta aqui, desde que o nosso planeta caiu no pecado, ninguém deste planeta já foi para qualquer planeta que Deus criou. Esses outros. Ninguém. E jamais alguém irá para lá. Jamais. Ninguém há de ir para lá. Deus não vai autorizar isso. Porque desde que nós caímos no pecado, nem aqueles que vivem naqueles planetas, nem aqueles são permitidos vir aqui, não são permitidos vir aqui. Eles não podem entrar aqui. Nem nós não podemos ir para lá. Agora aquilo que costumam ver na televisão, alienígenas, já ouviram, né? Alienígenas, até aparece nos filmes, não sei o quê. Os extraterrestres só vir de outro planeta para visitar a Terra. Não sei, nunca viram isso na televisão? Nunca viram e ouviram? Nunca ouviram? Alguns já ouviram aqui. Nunca assistiram ao filme de Krishna? Jado. Nunca viram? Jado. Nunca viram Jado? Nunca viram isso? Aquilo ali que eles fazem é para treinar as mentes das pessoas para pensar que seres que foram criados noutros lados, lá noutros planetas, podem vir para o nosso planeta. Eles estão a fazer isso porque estão a preparar terreno. Porque muito antes da vinda de Jesus, como vamos aprender amanhã, Satanás há de enganar o mundo. Vai aparecer no ar assim. Será visto na televisão como Jesus. Então, o momento para preparar esse evento dele, nós vamos desenvolver mais amanhã. Hoje vamos estar dando um cheirinho. O momento para preparar isso é hoje. Faz através de novelas, através de filmes. E pessoas ficam bem sérias a ver isso. Viu esse disco voador que veio do planeta? Foi visto na América. Foi visto na Índia. Foi visto no sítio X. É mentira. Nenhum planeta que Deus criou lá do outro lado, nenhum ser que vive lá pode vir para aqui. Em nenhum dia. Nenhum ser que vive neste planeta aqui pode ir para lá. Em nenhum dia. O que eles estão a fazer é mentir para as pessoas. A partir de hoje para frente saibam disso. Amanhã vamos desenvolver. Por que Satanás pecou? João 8,44 diz que Satanás pecou desde o princípio, porque ele nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio. E ele, quando mente, fala do que é próprio. Satanás é inventor da mentira. Está vendo? Inventor.
Alguns que já estudaram geografia, história, acho que já ouviram lá a professora dizer assim, o pai da geografia é Ptolomeu, o pai de não sei o que é o pai da história é Heródoto. Nunca ouviram isso? Mas Satanás é o pai da mentira, pai. Quer dizer, alguém que inventa a mentira. E nós vivemos num mundo, irmão Ed, e tem pessoas que mentem, sabe? Mentira até Satanás ficar também assustado. Dizer, esse nível aqui, esse tipo de mentira. Eu ainda não tinha pensado até lá. Há pessoas que mentem, irmão Ed. Jovem quando quer mentir para uma moça, ele diz assim, você é tudo. É tudo para minha vida. Você é tudo. Não está a ver outra mulher. E eu vou te dar um mundo. Escuta essa mentira. Vou te dar um mundo. Faz sentido isso? Dar um mundo. Com o terreno de todas as pessoas que estão aqui, você dar uma pessoa. É possível isso? Vou te levar para a lua. Meu avião nunca subiu. Nunca viu isso? Avião nunca subiu esse jogo. Mas já vai levar alguém para a lua. Mentir. Irmãos, não devemos mentir. Satanás até fica assustado quando você mente também. Que não, esse é meu adversário. Satanás desde o princípio ele foi mentiroso. E a Bíblia, esse verso diz assim: aquele que mente é filho do diabo. É pesado, não é? Irmãos, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, não são coisas da minha cabeça. Quando você mente, você está a se mostrar ser filho do diabo. Por isso estamos sempre a dizer aqui, irmãos, estude a Bíblia, volte à Bíblia. Não pode aceitar essas mentiras. E uma das coisas que Satanás quer muito com que os homens façam é pensar que ele não existe. Primeira coisa. Este é um dos grandes planos dele. Fazer com que homens e mulheres pensem que ele não existe. Porque se o homem pensa que ele não existe, automaticamente Deus não existe. Estão a ver o plano dele? Porque quem criou Lúcifer foi quem? Não foi Deus. Então se ele faz com que as pessoas pensem que ele não existe, automaticamente vai dizer que Deus não existe. Mas estamos a dizer aqui nesta noite, ele existe, esse Satanás existe. E ele é o responsável de todos os pecados que existem no mundo. Ele é um ser real. Ele não se firmou na verdade. Porque desde o princípio ele praticou o pecado. Deus, quando criou a terra antes, como eu teria dito aqui, a terra era perfeita. Porque o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31 diz que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. O casal vivia feliz no jardim. Vivia a beleza do jardim. Mas Satanás, o dragão, tinha uma ambição egoísta. Ele queria um trono para poder governar. E como não podia dominar o céu, ele tentou reinar na terra. Aquela terra que o Senhor Deus criou. E qual foi a ordem que Deus havia deixado lá para o casal? Gênesis 2, 16 a 17 diz assim: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Essa foi a orientação que Deus deu. Hoje existem pessoas, seriamente, irmãos, pessoas sérias que pregam: amados irmãos, Deus proibiu esse fruto. Esse fruto é sexo. É verdade isso? É verdade isso, irmãos? A Bíblia diz fruto. Fruto.
Não diz sexo. E depois esse que diz sexo, quando você prestar atenção, tem uma bicha de crianças. Uma bicha de crianças, mas na igreja pregar. É sexo. Deus já disse, não pode fazer sexo. Porque é fruto proibido. É mentira isso. Deus abençoou o sexo antes da entrada do pecado. E Deus disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi o que Deus disse. Só que não é para encher também sozinho, não é? Porque existem pessoas que estão a encher sozinhas. Deus disse, não pode comer esse fruto por conhecer do bem e do mal. Porque quando você comer, vai morrer. E o homem acabou desobedecendo a Deus. A Bíblia diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Como consequência disso, amados irmãos, a Bíblia diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, porque deu ouvidos à serpente. Deu ouvidos à serpente. Como consequência, nós estamos na situação que nos encontramos hoje. Hoje nós morremos por causa dessa desobediência. Deus no princípio disse não pode comer porque vai morrer. Mas Satanás veio e disse que não há de morrer. E essa prática de que não há de morrer continua até hoje. Nas próximas lições vamos explicar como é que isso acontece. E a Bíblia diz que o objetivo principal que o dragão tinha era de tornar ou levar a humanidade à rebeldia. Era de levar o homem a ser desobediente a Deus, para que o homem pudesse ferir o coração de Deus. E quais foram as consequências do pecado, amados irmãos? Lá no jardim, quando o homem come o fruto proibido, a Bíblia diz que Deus foi atrás do homem. Queria saber onde que o homem estava. Quando chegou no jardim, Deus procurou pelo Adão. Adão, onde estás? A resposta de Adão foi, estou nu. Era essa a resposta que Adão deveria dar? Irmãos, era essa a resposta que Adão deveria dar? Não era essa. Qual deveria ser a resposta? Estou aqui, não é isso? Então, Adão, onde você está? Estou nu. Deus entendeu que o homem já não estava bem de cabeça. Porque só dar uma pergunta, se responder outra que ainda não fiz. Se responder outra coisa, onde você está? Estou nu. Deus não quis lutar com ele. Comece do fruto que te proibir. A mulher que o Senhor me deu. Ele se esqueceu de que essa mulher que naquele dia quando ele foi dado pulou. Porque no dia que ele foi dado, disse, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O primeiro poeta do universo foi, do planeta foi Adão. Ele se esqueceu disso. Começou a acusar a mulher. E hoje, nós vemos homens e mulheres a se acusarem por tudo que é lado. E por qualquer coisa. Até por coisas tão pequeninas. Homens e mulheres se acusam. A consequência do pecado foi, primeiro, acusação. Em segundo lugar, o homem foi amaldiçoado. A mulher poderia ter o seu parto normal sem dores. Mas por causa do pecado, a consequência do pecado é dor. Experimenta você, homem. Um dia quando a tua mulher estiver a dar parto, aproxima só para você ouvir o que ela fala lá. Quando estiver naquele momento, se você estiver aí perto, vai receber nomes. Tudo é por causa de você. Você vai receber tantos nomes naquele momento. Tudo isso por causa de dor. É verdade que cada uma se manifesta da sua maneira. Por causa da dor.
Por causa do pecado, as árvores começaram a dar espinhos. Por causa do pecado, o medo entrou no nosso planeta. E a morte também entrou no nosso planeta. Mas a grande esperança que o Senhor Deus nos dá é esta. O livro de Mateus, o livro de João capítulo 3, verso 16. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus preferiu deixar o céu para vir neste mundo tão escuro, amados irmãos, para morrer por ti e por mim, para morrer por nós. Jesus preferiu deixar aquela beleza do céu para vir morrer por nós, porque Ele quer nos dar mais uma vez a oportunidade de salvação. Satanás veio e nos sequestrou, mas Jesus Cristo veio e entregou a sua vida para poder nos resgatar. Jesus deu-se a si mesmo. Deus é assim mesmo como o resgate da nossa vida. Os homens e mulheres morrem. Em todo o mundo pessoas morrem. Tudo isso como consequência do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Nós temos ouvido a cada dia histórias muito tristes de pessoas que morrem nas enxurradas, pessoas que morrem nos acidentes, pessoas que morrem por causa da doença, pessoas que morrem nos hospitais. E hoje aparece um falso profeta e diz: eu posso te ressuscitar. Em Gondola houve uns que foram arrebentados por esse comportamento. Dar trabalho à família, tirar a pessoa que já foi sepultada. Disse que queria dar a vida. Tentou fazer tudo, nada. Até foi preso. Hoje existem muitos que dizem isso. Eu até quando aconteceu aquele momento de corona, eu pensei comigo: se eles têm o poder de curar as doenças, por que eles não estavam a curar as pessoas de coronavírus? Além disso, se são servos do Senhor que curam doenças, por que até hoje os hospitais continuam com muitos doentes? Pessoas morrem nos hospitais. Por que eles não fazem nada? Nós conseguimos perceber que eles fazem isso porque têm um certo objetivo de ter visibilidade na sociedade. Pessoas estão a morrer por tudo que é lado, e pessoas estão a brincar com as vidas das pessoas. Gênesis capítulo 3, verso 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, enquanto em pó tornarás. Muitas pessoas hoje morrem, amados irmãos. Há uma cidade chamada Santaré, onde há uma sepultura no cemitério que está escrita assim: aqui jaz João contra a sua vontade. Aqui jaz João contra a sua vontade. Por outras palavras, João está morto aqui, mas não é porque ele queria morrer. Nós não fomos criados para morrermos, amados irmãos. Nós fomos criados para vivermos para sempre. Mas o pecado criou problemas na nossa sociedade. Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
houve um velhinho de quase 80 anos. E ele vivia com sua velhinha, sua esposa. E aquela esposa daquele velhinho sempre mandava aquele velhinho. Então aquele velhinho reclamava sempre: minha mulher me manda demais. Existem homens que são mandados muitas vezes com mulheres. Minha mulher me manda demais. Eu prefiro morrer. Eu quero morrer, eu. Prefiro morrer. Porque minha mulher me manda demais. Ele dizia assim: prefiro que a morte possa me tomar. Eu prefiro que a morte possa me levar. E na história diz o seguinte: a morte apareceu e diz o seguinte: oi João, você me chamou, estou aqui. E a resposta de João disse assim, foi assim: não foi só para mim, não foi só para me ajudar. Não, foi só para me ajudar a colocar o feixe de lenha no ombro. Não te chamei para você me matar, não. Eu só te chamei para você me ajudar a carregar essa lenha que a minha mulher me mandou, para você me ajudar a colocar no ombro. Por outras palavras, no mundo ninguém quer morrer. Mesmo aqueles que ameaçam os seus pais em casa, que ameaçam os seus maridos. Eu prefiro morrer. Mesmo essa pessoa não quer morrer. Por que anga sungira bote para nyumba ou para muti? Quando amara corda na árvore, quando coloca no pescoço, vai chutar aquele, não sei se é banco ou cadeira, começa já a pegar corda para não morrer. Mostra que a pessoa não queria morrer. Uma vez eu ouvi uma história de um jovem que foi na mata e que simplesmente pegou numa corda, queria se enforcar. Quando estava a colocar o pescoço assim, ouviu um disparo, balas. No lugar de colocar a corda no pescoço, ele tirou e começou a fugir. Ele não queria morrer. O que é que ele estava a fugir? O que é que ele estava a fugir? Na semana antepassada, eu perdi o meu cunhado. Aquele meu cunhado disse que estava a sofrer na vida. Vivia no 7 de setembro. Ele pegou o Ratex. Ele sempre vivia a falar isso. Eu hei de morrer. Um dia de tomar medicamento para eu morrer. Na verdade ele fez isso. Tomou o Ratex. Quando começou a sentir dores aqui na barriga, começou a gritar: socorro! Ajuda, meu próprio cunhado. Pessoas foram lá para ajudar. Deram omo, deram sabão. E ele começou a vomitar. Levaram ele até no hospital. Quando chegou lá, bombaram ele, saiu outro excremento. E ele começou já a confessar. E aí eu, quando se ver bem mesmo, não é de fazer mais. Não é de fazer mais. Só que infelizmente, naquela manhã mesmo ele morreu. Acabou morrendo. Por outras palavras, ninguém quer morrer neste mundo. E Satanás continua a enganar homens e mulheres. Porque ele quer que essas pessoas estejam perdidas. Segundo de Coríntios 11, 14 até 15 diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amados irmãos, cada um é chamado nesta noite a tomar a sua própria decisão, a escolher a Jesus e a deixar de seguir o inimigo de Deus. O último texto que vou ler nesta noite é Romanos 5:19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência
da obediência, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Satanás enganou o casal e o casal caiu no pecado. Estamos na situação que estamos hoje, mas por meio de Jesus Cristo nós temos a oportunidade de ter a nossa vida salva. Quantos nesta noite que dizem o seguinte: eu ouvi, amado irmão, que todos estes males começaram no coração de Lúcifer e ele enganou os homens a cair no pecado. E ele quer que os homens continuem a viver no pecado e que sejam destruídos. Mas eu ouvi hoje que Jesus Cristo é a solução dos meus problemas, que Jesus Cristo é a solução de todo o mal que existe no mundo e que Ele morreu por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Coloquem-se de pé para nós podermos orar. Aqueles que dizem que querem ficar do lado de Jesus, coloquem-se de pé para podermos orar, porque já chegamos ao fim. Enquanto os irmãos se levantam, eu convido o servo do Senhor, o irmão Eugênio, a que passe para cá em frente para orar pelos filhos de Deus que estão a tomar a sua decisão de entregar a vida a Jesus. Que Deus seja louvado nesta noite pela decisão que cada um está a tomar.